dias vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. Seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar.
dias se passarão até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar, deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do comigo onde estiver. Não preciso ter medo do escuro ou perigo, é só fazer uma oração. Vem e me protege com tuas mãos. Sou criança, mas posso sentir que estás comigo aqui. Tenho um coração de criança, mas sei que posso ouvir tua voz. Tenho um coração de criança, mas posso dizer: eis-me aqui, Jesus, quero te seguir e ser usado por ti. Sou criança, mas já entendi. Senhor, eis-me aqui. Tenho
minha paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar-me o seu amor. Como anelo compreender completamente este divinal restaurador amor. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar do que Ele fez pra me salvar, e cantando este amor inigualável, quero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Oh, como Ele ama-me. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Oh, como Ele ama-me. Meus queridos, eu quero convidá-los a se colocar em pé. Eu trago em primeiro lugar um texto introdutório para nós pensarmos no que temos a compartilhar hoje. Abram, por favor, em Zacarias. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 4. Penúltimo livro do Velho Testamento.
Zacarias, capítulo 4, penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 4, eu gosto de ouvir esse barulho de Bíblia. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: Então perguntei ao anjo que falava comigo. Desculpa, eu estou no verso 4, é o verso 6. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Nosso Pai, em nome de Cristo, pedimos agora para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos a Ti para que a liberdade do Teu Espírito seja percebida em nosso meio e, Senhor, que a Tua palavra tenha espaço e guarida em cada um de nós. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, eu tenho 3 certezas. Eu creio nisso e me esforço cada vez mais por crer nisso. Minha primeira certeza: o Espírito Santo fala ao povo de Deus. Eu tenho essa certeza. Eu tenho a certeza de que a palavra de Deus transforma o povo de Deus. E eu tenho certeza que o povo de Deus atende ao Espírito de Deus e à palavra de Deus. Perceberam quais são as 3 certezas? O Espírito Santo fala, a palavra transforma, o povo atende. O povo de Deus atende à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Eu tenho um assunto para trazer aos irmãos nessa manhã, e eu quero fazê-lo na liberdade do Espírito e no que a palavra do Senhor nos direciona. Eu quero falar nessa manhã sobre contribuição. Quero falar sobre dízimos e ofertas, mordomia financeira. E meus irmãos, eu sei que às vezes a maneira como se aborda este assunto, não digo aqui, mas em termos gerais, é de uma maneira constrangedora, de uma maneira coerciva. Não digo aqui, porque aqui a gente fala pouco, mas em termos gerais. Eu não quero falar de uma maneira constrangedora, nem de uma maneira coerciva, porque eu creio que não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu creio que o povo de Deus, aprendendo da palavra de Deus, vai atender ao Espírito de Deus. É porque eu creio nisso que eu quero compartilhar dessa forma. Então, o tema da mensagem hoje é a teologia da contribuição. O que a Bíblia ensina sobre isto? E eu quero dizer isso, meus irmãos, vou explicar bem por quê. Eu creio que a nossa igreja, no geral, é fiel financeiramente. Nós, quando temos as nossas assembleias, nós temos uma estatística de cerca de 40 e poucos % que é contribuinte. Mas eu creio que se a gente vir o nosso número real de membros, no papel tem 900, mas na prática eu creio que tem menos disso. Então eu creio que na realidade de 40%, eu creio que a gente chega em perto de 70% de contribuintes. Mas ainda que eu creia nisso, eu sei também que entre nós há muitos que podem participar disso e não participam. Eu não estou falando em termos de constrangimento, não se sinta constrangido. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós vamos ver na Bíblia o porquê da contribuição. A perda que se faz em não contribuir e a bênção que é participar desse ministério. Eu estou sugerindo para o ano que vem alguns líderes para algumas atividades da igreja. E eu procuro saber a vida dessas pessoas para poder fazer uma indicação responsável. E uma das coisas que a gente procura perceber é se é fiel com a igreja. Alguns têm sido, outros, entre a pessoa e Deus, têm deixado de ser. E eu não quero constranger ninguém, eu quero mostrar na Bíblia a importância disso. O Espírito de Deus, pela palavra de Deus, fala ao povo de Deus. Abram comigo, por favor, em Ageu. Ageu, capítulo 1. É só voltar a Zacarias, volta um livro antes, já encontra Ageu.
a teologia da contribuição. Ageu, a gente vê aqui um chamado à reflexão. Em Ageu, você pode entender Ageu assim, ó, um chamado à reflexão. Observe, por favor, o versículo 5, de Ageu, capítulo 1, verso 5. Diz assim: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Percebe que Ageu, pelo Espírito de Deus, está mandando as pessoas fazerem uma consideração, um chamado à reflexão. Observe de novo o versículo 7. Versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então Ageu vai falar sobre este assunto. E Ageu começa pedindo às pessoas para fazerem uma reflexão. Considerai, para pensar nisso, presta atenção. E sabe o que Ageu vai mandar a considerar? Leiamos aqui a partir do verso 2. Diz assim, Ageu capítulo 1, a partir do verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus está dizendo que o povo tinha no coração que não era o momento ainda de se envolver financeiramente com o trabalho de Deus. E o versículo 3, ele continua dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: por acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Sabe o que é casa apaneilada? É casa rebocada, é casa enfeitada, é casa decorada. Aí está perguntando, olha, será que está certo? A casa do povo está uma maravilha, mas a casa do Senhor não está assistida? Meus irmãos, aqui é uma teologia, é a Bíblia que está dizendo. E eu gostaria que os irmãos não se sentissem constrangidos. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. E o Senhor está mandando considerar. Está certo, você tem dinheiro para tudo. Você tem dinheiro para shopping, você tem dinheiro para cinema, você tem dinheiro para lanchonete, você tem dinheiro para restaurante, mas não tem nenhum envolvimento com a casa do Senhor. Percebe que a aplicação é essa? Indo adiante, versículo 4 diz: versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Percebe qual é aí a reflexão que Deus está mandando as pessoas fazerem? Olha, porque vocês estão muito preocupados com os seus e não se preocupam com a casa de Deus. Sabe o que está acontecendo? Vocês comem, mas não saciam a fome. Bebem, mas não matam a sede. Se vestem, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Meus queridos, Deus está dizendo que quando as pessoas não valorizam o trabalho de Deus, elas não são satisfeitas com aquilo que têm. Elas comem, não matam a fome. Bebem, não matam a sede. Se vestem, não se sentem aquecidas. E o que recebe salário é como se colocasse no saquitel furado, saco furado. Não vê resultado. Eu estou dizendo isso não é para constrangimento, é para que nós entendamos as perdas que o povo de Deus sofre quando não se envolve com o trabalho de Deus. A Bíblia está dizendo: considerai o vosso passado. Então veja só, o texto diz que o povo estava em casa apaneilada e a casa do Senhor em ruínas. O que está dizendo? Que o povo se preocupava com o seu e deixava o de Deus de lado. Eu sei de uma história, eu acho ela um pouco engraçada e eu acho ela assim bem prática. Diz que o pai, ele era dono de um galinheiro e na roça não tinha dinheiro, tinha moeda de troca.
Então, o galinheiro tinha ovos, trocava pela farinha. Aí o dono do galinheiro chegou no filho e falou: aqui, filho, 2 dúzias de ovos. Aí pegou uma dúzia, colocou no saco e falou: essa dúzia aqui, você vai vender e ficar com dinheiro para você. E essa outra dúzia aqui, você vai vender e vai dar de oferta na igreja. Ao menino sendo a maior felicidade. E no que ele foi correndo assim com as 2 dúzias de ovos, um numa mão e a outra na outra, uma era para ele, a outra era para ofertar, ele correndo assim, criança, estabanada, tropeçou e uma das dúzias de ovos caiu no chão. Quando caiu no chão, que quebrou, ele olhou para o alto e falou: puxa Deus, logo a sua. É tempo da sua casa estar panelada e a casa de Deus em ruínas. É tempo de você se envolver com tudo que te traz interesse, mas não tem nenhum envolvimento com a casa de Deus. Meus irmãos, entendamos que isso é bem prático. Quando o texto fala que por causa disso as pessoas comem, mas não se saciam, sabe o que é isso? Improdutividade, insatisfação, saquetel furado, planos não realizados. Quando fala saquetel furado, algumas pessoas têm a tendência de achar que quem não se envolve financeiramente com a casa de Deus não prospera financeiramente. Não. Eu vejo pessoas que não são fiéis, mas que são financeiramente prósperas. Mesmo não sendo fiéis, são financeiramente prósperas. Não é nesse sentido. É que mesmo prosperando financeiramente, elas não têm satisfação pessoal. Elas têm, mas não se sentem satisfeitas com o que têm. Comem, mas não mata a fome. Bebem, não mata a sede. Se vestem, não se sentem aquecidas. E o que têm é como se tivesse num saco furado. Não se sentem satisfeitas. Sou pastor há 10 anos. Sou crente há 23 anos. E nesse tempo de pastor, nesse tempo de crente, a gente conhece muitas pessoas. E tanto elas aprendem com experiências nossas, como a gente aprende com experiências delas. Eu conheci um homem, professava a fé em Cristo, e até o momento presente não tinha nada para dizer que ele não fosse crente. Este homem era bem sucedido, profissionalmente, financeiramente, tinha uma família bonita. Já teve momentos dele ter mais de R$1 milhão no banco. Esse homem tinha tudo para ser feliz. Só andava deprimido. E assim, realmente ele não era fiel. E eu vejo que esse texto aqui se aplica no caso dele. Comia, mas não se satisfazia. O que ele tinha estava no saquetel furado. E eu conheço uma outra situação de uma pessoa que ela é bem simples. A casa que essa pessoa mora hoje é uma casa que a prefeitura deu. Mas essa pessoa é fiel mesmo. Ela chega no banco ali, primeira coisa que ela faz é tirar o do Senhor. E eu nunca vi uma pessoa tão feliz quanto ela. Ou poucas pessoas eu já vi tão feliz quanto ela. Percebem, meus irmãos? Mais de R$1 milhão no banco. Família bonita, bem sucedido profissionalmente, mas é infeliz. Outro, a casa que tem foi cedida pela prefeitura. O que recebe é um salário mínimo. Mas eu nunca vi uma pessoa tão feliz, ou poucas pessoas eu já conheci tão feliz quanto esta. As duas professam o nome do Senhor. Uma é fiel, a outra, a casa é panelada, mas a casa do Senhor está em ruínas. Olha o texto aí. Improdutividade, insatisfação. Dá uma olhada no versículo 9, diz assim, verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vamos ler de novo, gente? Pensa bem no que está dizendo aí, versículo 9: esperastes o muito,
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco que o trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Deus dissipando. E ele pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Planos não realizados, esperaste muito, veio a ser pouco. De repente, a pessoa quer conquistar algo, e acontece duas coisas, ou não conquista, ou mesmo conquistando não fica feliz, espera muito, e vem a ser pouco. E o pouco que fica, o próprio Senhor, com um assopro, o dissipa. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que Ele não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. E eu queria que você considerasse, porque é um chamado à reflexão, considerai o vosso passado. Quando eu digo que Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele, é minha opinião ou o texto está me mostrando isso? É Deus falando. Eu com um assopro dissipei. Por quê? Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto cada um corre por causa de sua própria casa. Meus queridos, eu sei que o evangelicalismo de hoje virou um evangelicalismo mercantilista e comercial. Mas os irmãos sabem que a realidade dessa igreja não é essa. Os irmãos sabem disso, isso me dá autoridade para poder falar a respeito com muita clareza. Me dá autoridade porque a Bíblia diz isso, e me dá autoridade porque os irmãos sabem que nessa área nós somos muito transparentes. Meus irmãos, Deus não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. E veja bem, a ideia não é constrangê-los. A ideia é falar da perda que o povo de Deus tem quando não se envolve com o trabalho de Deus. É um chamado à reflexão. E mais que isso, é um chamado à fidelidade. E como eu disse que a mensagem é uma teologia sobre contribuição, eu não quero ficar nisso. Eu quero ir adiante. E eu gostaria que nós pensássemos no seguinte: por que alguns crentes não são fiéis financeiramente? Por que será? Por que alguns crentes não são fiéis nos dízimos e nas ofertas? Eu consigo imaginar na Bíblia 3 respostas. Não na minha cabeça, mas na Bíblia. A Bíblia vai me dar a primeira resposta. Alguns crentes não são fiéis financeiramente por causa da procrastinação. Palavra diferente, né? Procrastinar é deixar para depois, é empurrar com a barriga. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz aí, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Percebe? O povo não está dizendo assim, eu não vou contribuir. O povo está dizendo, eu não vou contribuir agora. O povo está dizendo, ainda não é o tempo, deixa eu cuidar do meu, depois a gente cuida da casa do Senhor. Entenderam aí que é procrastinação? Algumas pessoas não são fiéis porque elas sempre deixam para depois. Depois que eu reformar a casa, depois que eu tiver um aumento, depois que eu tiver um salário fixo, porque o meu salário agora é irregular, depois que meu filho parar de tomar leitinho. É sempre depois, sempre depois. Algumas pessoas não são fiéis por causa da procrastinação. E aqui sabe o que eu fico assim, boquiaberto? Como é que a palavra do Senhor é prática? Não é assim, gente? Não acontece com muitos de nós? A gente sempre deixa para depois? E porque a palavra de Deus é prática, eu volto a dizer, não por força, não por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe uma segunda razão? Vamos adiante aí. Uma segunda razão: algumas pessoas, alguns crentes não são fiéis porque consideram tanto a própria necessidade a ponto de ignorar o compromisso com Deus. Consideram tanto a própria necessidade que acabam ignorando o compromisso com Deus. Aquele negócio, a minha casa tem que estar apaneilada. Primeiro a minha casa, segundo a minha casa, terceiro a minha casa.
É tanto a minha necessidade que não consideram a obra de Deus, o trabalho de Deus. Veja bem, é aquilo que nós falamos ainda há pouco, mas a ideia não é constranger ninguém. Não é constranger. Mas a pessoa, ela tem condições financeiras de ir numa pizzaria. Ela tem condições financeiras de vestir uma roupa bonita. Ela tem condições financeiras de fazer um passeio. Ela tem condições financeiras de tudo. Mas contribuir com a casa de Deus não é um compromisso dela. É uma das razões. Meus queridos, vejamos bem algumas coisas para nós entendermos aqui. A expressão casa de Deus em ruínas não se aplica para nós, porque graças a Deus a igreja tem andado bem financeiramente. Então, graças a Deus, então não se aplica para nós. Mas também nós não estamos dizendo sobre a pessoa que não tem renda e por isso não contribui. Porque se ela não tem renda, ela não deve contribuir mesmo. Dízimo de nada é nada. Daqui a pouco a gente vai falar como é que essa igreja tem cuidado daqueles que estão passando por necessidade. E aí os irmãos vão perceber o porquê mais de contribuir com a obra do Senhor. Vamos adiante. A terceira razão, e essa é que eu gostaria de me focar. Algumas pessoas não são fiéis nos dízimos, umas porque procrastinam, deixam para depois. Outras porque a necessidade delas fica sempre em primeiro lugar, elas não olham para as coisas de Deus. Mas a terceira razão é porque desconhecem a bênção da fidelidade no dízimo. Porque desconhecem. É porque elas não perceberam ainda como é que é abençoador, como é que é enriquecedor, como é que é gratificante participar do trabalho de Deus. É uma má compreensão do que é o dízimo. E meus queridos, é aqui que eu quero me focar agora. É por isso que eu insisti em dizer que a palavra não é para constranger. A palavra não é coerciva. É realmente uma palavra educadora da Bíblia. E o povo de Deus atende ao Espírito de Deus. Vamos entender na Bíblia o que é dízimo? Eu sei que muita gente aqui, quando eu falo aqui, os evangélicos foram impregnados com aquela ideia de que dízimo é da lei. E já que nós vivemos na graça, não precisamos dar dízimo. Quem é que nunca ouviu isso? Todo mundo, né? Vamos ver se é isso que a Bíblia ensina mesmo? Vamos ver? Então olha só, primeira coisa para a gente entender: o dízimo existia antes da lei. Quem fala que o dízimo é da lei, ele está falando meia verdade. Porque se ele for estudar a Bíblia, ele vai perceber que antes da lei já existia o dízimo. Então não era por lei, era por voluntariedade do ofertante. Então quem trouxe a lei foi Moisés. 400 anos antes de Moisés, abram comigo aí em Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Encontraram aí Gênesis capítulo 14? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O que acontece aí? 5 reis foram guerrear contra 4 reis. Esses 4 reis eram tão poderosos que venceram os 5 e levaram todo o povo escravo. Então olha o poder desses 4 reis. Conseguiram vencer 5 reis e levaram todo o povo escravo. Entre os que foram escravos, havia Ló, que era sobrinho de Abraão. Quando Abraão soube que o sobrinho dele estava escravo, ele reuniu 318 servos dele, 318, e foi lá e venceu os 4 reis. Meus queridos, os 4 reis eram tão fortes que venceram 5 reis, 5 nações. E Abraão apenas com 318 homens foram lá e venceram os 4 reis. Aí Abraão volta, olha o versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Primeiro momento onde aparece o dízimo na Bíblia. Isso daí foi 400 anos antes da lei. Você consegue perceber por que Abraão deu o dízimo? Observe o primeiro verso, o verso 18, diz assim, verso 19: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abraão deu o dízimo porque ele entendia que o Deus Altíssimo possui céus e terra. Primeiro, porque ele entendeu que Deus é o dono de tudo. Tanto é, meus queridos, que nós não pagamos dízimos, nós não damos dízimo, nós devolvemos dízimo. Porque pagar é como se você tivesse débito, dar é como se fosse um favor, entregar é como se fosse dar à pessoa aquilo que pertence a ela. É porque ele é dono dos céus e da terra. Lembra que Provérbios diz assim: honra ao Senhor com a primícia dos teus bens. Entenderam, meus queridos, qual é o princípio do dízimo? Quem fala que é por causa de lei, olha, precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia. As pessoas se colocam numa posição de donos da verdade bíblica. Dízimo é da lei, a graça não fala de dízimo. E eu estou vendo com os irmãos aqui que antes da lei já existia o dízimo. Abraão deu o dízimo primeiro por perceber a grandeza de Deus. E a segunda, dá uma olhadinha aí no verso 19: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A segunda razão que levou Abraão a dar o dízimo foi reconhecimento que a vitória que ele teve foi porque o Senhor concedeu aquela vitória a ele. Veja aí o verso 19: bendito Deus Altíssimo, que te concedeu a vitória. O dízimo foi o reconhecimento: olha, Deus, o que eu conquistei não foi de minhas mãos não, foi da tua capacitação na minha vida. Foi por isso que eu falei o contexto. O contexto é que 5 reis foram escravizados por 4 reis. Meus queridos, olha a força dos 4 reis. Os 4 reis venceram 5 nações, mas Abraão, com apenas 318 homens, venceram os 4 reis. O que 5 nações não conseguiram fazer, Abraão fez. E aí Melquisedeque fala: olha, Abraão, isso só aconteceu porque Deus foi com você, foi Deus que te deu a vitória. E Abraão, em reconhecimento disso, entrega o dízimo. Sabe o que o dízimo é, meus queridos? É o reconhecimento de que a Deus pertence tudo. E é o reconhecimento de que a minha saúde para trabalhar foi porque Deus me deu essa saúde. A oportunidade de trabalho foi porque Deus me deu essa oportunidade. O dinheiro que eu recebi foi porque Deus me capacitou a receber. É o reconhecimento de que tudo veio das mãos de Deus. Senhor, eu estou devolvendo o que pertence a Ti, é a minha gratidão. Isso é antes da lei. Mas vamos ver uma outra passagem antes da lei. Porque antes da lei, 400 anos antes, já se falava. Olha, por favor, Gênesis capítulo 28. A lei só surgirá em Êxodo, capítulo 20. A gente está em Gênesis, 400 anos antes. Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 20 diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui é um voto. Jacó está fazendo um voto. O ofertante, ele faz o que faz, não é por obrigação, é um compromisso, é um voto.
não por força nem por violência, o meu espírito, diz o Senhor. E esse voto, sabe, implica em 3 coisas. Se Deus for comigo, reconhecimento da presença de Deus na vida de Jacó. Se Deus for comigo, é um reconhecimento da presença do Senhor. Se Deus me guardar, de maneira que eu vá e volte em paz, é um reconhecimento da presença e da proteção. Se Deus me der pão para que eu coma e roupa para que eu me vista, provisão. Percebe qual é o voto de Jacó? Olha, se Deus me der a sua presença, se Deus me der a sua proteção, se Deus me der a sua provisão, Ele será o meu Deus. E a prova de que Ele é o meu Deus é de que tudo quanto Ele me conceder, eu darei o dízimo. Meus irmãos, princípios da Bíblia. Olha, é um chamado à reflexão. Considerem, está na minha cabeça ou é a Bíblia que está dizendo isso? Eu creio que o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, fala ao povo de Deus. E eu creio que o povo de Deus, quando ouve a palavra de Deus, é tocado pelo Espírito de Deus. Deus está te falando alguma coisa aí, meu irmão? Percebe? Não é por força nem por violência, é a palavra do Senhor. Mas já que nós falamos do dízimo antes da lei, vamos falar do dízimo na lei? O que a lei diz? Olha Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. O que a lei diz? Malaquias é o último livro do Velho Testamento. É o último livro. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesoureiro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos entender isso melhor? Para entender isso melhor, observe por favor a partir do versículo 8. A partir do verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Meus irmãos, a lei colocava o dízimo como condição para a salvação. Isso nós não concordamos. Salvação é apenas por Cristo. Por Cristo. Então, se alguém quiser trazer qualquer coisa da lei para a sua salvação, você pode dizer: não, meu querido, eu vivo é pela graça. Agora, isso não quer dizer que os princípios do Velho Testamento não se apliquem para nós, porque a Bíblia fala que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, realmente, nós não vivemos debaixo da lei, mas os princípios do Velho Testamento valem para nós. Quais são os princípios aqui? Digo com muito cuidado. A Bíblia está dizendo: roubará o homem a Deus? E Deus fala: contudo vocês me roubam. E o povo pergunta: em que nós roubamos? Deus fala: nos dízimos e nas ofertas. Meus queridos, eu digo isso com muito cuidado, eu não quero ofendê-los de maneira nenhuma, só gostaria que os irmãos vissem isso na Bíblia. Olha, eu não vou usar a expressão roubo porque ela é forte. Vou usar a expressão infiel. Infiel, eu gostaria que os irmãos entendessem que eu estou tentando amenizar para que ninguém se sinta ofendido. Se eu posso contribuir e não contribuo, no mínimo eu estou sendo infiel. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Mas vai além. Por que o dízimo? Por que o dízimo? Diz assim, ó: trazei os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Para que haja mantimento. Vamos entender isso, meus irmãos. Eu sei que nós vivemos um evangelicalismo mercantilista,
onde os dízimos das igrejas têm enriquecido os pastores. Pensem bem, seus pastores são ricos? Os pastores dessa igreja aqui são enriquecidos com os dízimos de vocês? Os irmãos sabem que não. Alguém tem dúvida? Vá na tesouraria e pergunta para a tesoureira quanto é que os pastores ganham. Pode perguntar, tesoureira? Pode perguntar, né? Vai lá e pergunte. Nós somos bem mantidos pela igreja, eu sou grato, mas nós não enriquecemos. O texto está dizendo para que haja mantimento. Vamos entender o que é esse mantimento? Meus queridos, trabalho missionário. Mais de 50% do que entra nessa igreja é para missões. E eu fico pensando assim, não é só o fato de que o missionário está dando a vida dele no meio do mato. Não é só isso. Porque o ribeirinho também mora no meio do mato. O índio também mora no meio do mato. É o fato de que ele está dando a vida dele para que outros tenham vida eterna. Entenderam isso? Para que outros tenham vida eterna. Eu estou contribuindo com o meu dízimo para que o missionário seja o instrumento de Deus para que outros tenham vida eterna. Rapaz, se a gente entender isso, para que outros saiam do império das trevas e sejam transportados para o reino do Filho do seu amor. Para que o dízimo? Para que haja mantimento na minha casa, para que o trabalho de Deus seja feito. Deus pode fazer sem mim, mas Deus escolheu me dar o privilégio de ser participante dessa obra. Ele pode fazer sem essa igreja, mas Deus escolheu nos dar o privilégio. Não é peso, gente, é privilégio. É uma alegria saber que o Senhor não apenas nos salvou, Ele nos dá a alegria de sermos instrumento para que outros sejam salvos. Para que o dízimo? Para que o trabalho de Deus seja feito. Eu quero falar aqui com muito temor, porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas já que aqui está falando do trabalho de Deus pelos dízimos, eu vou falar um pouco como é que é o trabalho social dessa igreja, tá bom? Primeiro, qualquer enfermo dessa igreja precisar de remédio, não fica sem remédio por falta de dinheiro. Qualquer enfermo dessa igreja, se ficar enfermo, já está enfermo, né? Qualquer enfermo que precisar de remédio, não fica sem remédio por falta de dinheiro. Pode ficar sem remédio porque não conversou com a gente. Aí não foi falta de dinheiro, foi falta de informação. Mas se nós tomarmos conhecimento, essa igreja com muito amor vai suprir a necessidade do enfermo. Há situações de pessoas que passam por uma situação de enfermidade que não podem trabalhar. E a despesa delas, mensalmente, é mantida por essa igreja. Você não sabia disso não, né? É que o que a direita faz, a esquerda não conta. Há pessoas aqui em nossa igreja. E eu não estou falando isso para constrangê-las, não. É só para os irmãos entenderem para que o dízimo, para que haja mantimento. Tem pessoas que vão fazer tratamento de saúde fora. A igreja providencia os meios de transporte. E em algumas situações que eu sou conhecedor, enquanto a pessoa está fora, a igreja está mantendo. Essa igreja, por mês, dá mais de 50 cestas básicas aos necessitados da igreja. E se precisar dar 100, a igreja vai dar 100. E se precisar dar 200, em nome de Cristo, a igreja dará as 200. Meus queridos, a nossa igreja começou um trabalho aí, lidando com os carentes sociais durante a noite, sabe? E a igreja, a administração da igreja, de toda boa vontade, cedeu os carros para que o trabalho fosse feito, o combustível e o lanche. Quando houve um negócio de uns desabrigados aqui, que choveu e algumas casas caíram, a gente fez um apelo aqui de púlpito e muitos irmãos particularmente ofertaram. E a gente conversou com a CAF, e a CAF voluntariamente deu uma oferta muito expressiva para auxiliar pessoas que passaram por isso e nem da igreja eram. Entenderam para que dízimo? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é para enriquecer, pastor. É para que haja mantimento na casa do Senhor. Meus irmãos, estamos entrando em 2014.
E olha, eu creio que 2014 precisa ser um período onde nós, como igreja, temos medidas mais agressivas para alcançar essa sociedade. E uma das formas é através de uma relevância na sociedade que nos cerca, para que haja mantimento. É assim, meus queridos. Mas indo adiante, ainda usando este princípio, sabe? Deus promete abençoar aqueles que o honram. Versículo 10 ele diz: fazei prova de mim. É o verso da lei, mas o princípio vale. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Ele está dizendo: olha, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Eu vou dar compartilhar aqui um testemunho pessoal, sabe? Ouçam com muito cuidado. Se eu não tiver sabedoria em falar, procurem ter sabedoria em ouvir. Os irmãos sabem que eu fui assaltado há pouco tempo, né? Roubaram meu carro depois da Total. Meu carro estava avaliado em 19 mil. Como estava financiado, eu recebi 17. E assim, foi um período onde eu tinha assumido uns compromissos financeiros com o trabalho de Deus, fora da igreja. E eu fiquei considerando: olha, nós não vamos deixar de fazer o trabalho de Deus por causa disso. E os compromissos que a gente havia assumido, a gente honrou. E meus queridos, eu tinha um carro que valia 19 mil e estava financiado. Não sei como consegui comprar o carro de 26 mil sem débito. O que é isso, gente? É Deus abençoando. É Deus abençoando. Meus irmãos, Deus está dizendo: fazei prova de mim. E olha, eu estou falando nesse testemunho pessoal aqui, eu falo com muito cuidado, muito temor mesmo. Eu não estou dizendo que Deus vai te enriquecer. Se Ele quiser, Ele enriquece. O que eu estou dizendo é que Ele prometeu abrir janelas dos céus. Isso implica em bênçãos materiais, mas também implica em bênçãos espirituais. Aquela satisfação de saber que é útil no trabalho de Deus. Meus irmãos, é a teologia do dízimo, é a teologia de contribuição. Vocês estão vendo isso tudo na Bíblia? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Não por força nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus honra, Deus se compromete com o seu povo. E olha, considerai o vosso passado. Desejai muito, vocês têm pouco, e o pouco que tem eu dissipei com sopro. Às vezes você está bem financeiramente, mas você não está bem na sua família. Às vezes você está bem financeiramente, mas não está bem emocionalmente. Às vezes você está bem em alguns sentidos, mas aquela pessoa de Deus na sua vida você não encontrou. E eu não estou dizendo que é por causa disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: que pode ser por causa disso. Deus está dizendo que Ele não tem compromisso com quem não se compromete com Ele. E aqui, meus irmãos, eu quero encerrar falando da contribuição financeira a partir de Jesus. Já que a gente falou antes da lei, já que a gente falou na lei, vamos falar na graça? A partir de Jesus? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Vejamos aí no Novo Testamento. Lucas capítulo 16. Jesus e o compromisso financeiro. Quem está caminhando para o final? Jesus e o compromisso financeiro. Lucas 16, olha o versículo 9. E eu vos recomendo. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 9. Ele diz assim: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Sabe o que é riqueza de origem iníqua? São as riquezas deste mundo. Não está falando de nada desonesto, não. Está falando do dinheiro deste mundo, sabe? Do que você tem de coisas materiais, fazei amigos, para que quando essas coisas materiais vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo?
que o que você tem hoje é para você usá-lo com vistas para a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Seu salário é para ser usado com vistas para a eternidade. Meus queridos, realmente procurem ter uma vida de qualidade. Realmente procure assim se vestir relativamente bem. Procure passear. Procure assim se divertir com seus amigos. Nada disso é pecado. Mas não se esqueça que um dia essas coisas faltarão. E é importante que a gente tenha tesouro na eternidade. Então olha, o que é amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos, nas mansões celestiais? Imagina aí, rapaz, você entrar no céu e você vir uma pessoa ali salva, porque Deus te usou para apoiar o missionário que evangelizou aquela pessoa. Imagina isso. Se a Bíblia fala que nem um copo d'água dado a um profeta no lugar de profeta ficará sem galardão, imagina o seu compromisso. Isso a partir de Jesus. Olha um outro verso, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Jesus está dizendo que o seu compromisso financeiro avalia a sua fidelidade com Deus. Lembra que aquela hora eu quis dizer assim, olha, já que a gente não quer usar a expressão roubo porque é forte, pelo menos a expressão infiel. Olha Jesus falando. Ele acabou de falar de dinheiro, não foi isso? Das riquezas de origem iníqua. E aí no verso 10 ele fala: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Meus queridos, dízimo é a 10ª parte, é o mínimo. Quem é fiel nisso, vai ser fiel em outras coisas. Quem for infiel nisso, será infiel em outras coisas também. É Jesus que está falando. Quem achar ruim, reclame com ele quando chegar no céu. Claro que não vai reclamar, vai agradecer por estar lá. Indo adiante, meus queridos, observe comigo aqui uma outra passagem. Olha Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 45. 45 a 47, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achado fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Lhe confiará todos os seus bens. Vamos entender isso melhor? Olha o capítulo 25. Capítulo 25, verso 21. Diz assim: disse-lhe o Senhor, capítulo 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos entender, gente? Lhe confiará todos os seus bens. Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Compromisso financeiro com o trabalho de Deus é condição para bênçãos eternas. Entenderam o que é isso que Jesus está ensinando? Compromisso financeiro com o trabalho de Deus é condição para bênçãos eternas. Não é condição para salvação. Salvação é pela graça. É condição para bênçãos eternas. Lhe confiará todos os seus bens. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, o que o Novo Testamento tem a dizer do dízimo? Capítulo 23 ainda de Mateus, 23, verso 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. É assim, gente, é chovendo. A chuva é bênção de Deus, viu, meus irmãos? Então é a manifestação de bênção de Deus também, a chuva. Mas o Mateus 23, verso 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque dizimais o endro, o cominho e a hortelã, mas desprezais o mais importante,
que é o amor e a misericórdia. Como é que ele termina dizendo? Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus realmente está dizendo que só dar dízimo e não exercer amor não resolve nada. Mas Jesus está dizendo que junto com o amor, a gente deve também fazer aquelas coisas. Deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. O Novo Testamento não é contra dízimo. E aqui eu quero encerrar lhe dizendo o seguinte: eu já li muito sobre este assunto. Já li muito mesmo. A gente está sempre estudando. E olha, eu vou lhes dizer o seguinte: a graça é maior do que a lei. Isso quer dizer que aqueles que dizem que não devem dar dízimo, porque dízimo é coisa da lei, e eles agora estão na graça, assim como a graça é maior do que a lei, eles devem ir além do dízimo e não ficar aquém. Entenderam? Se a gente realmente quiser, não, mas já que a graça não exige o dízimo, a graça te leva a ir além da lei. Tanto é que Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não seremos dignos do reino de Deus. Então, olha, aqueles que ficam dizendo que não, agora nós estamos na graça, não é porque valorizam a graça, é porque não querem ter compromisso nenhum com o reino de Deus. Meus irmãos, eu encerro lhes dizendo o seguinte: sou repetitivo, e eu sou repetitivo porque eu creio que assim a gente entende melhor a palavra de Deus, não por força nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor. O Espírito de Deus, pela palavra de Deus, fala ao povo de Deus. E o povo de Deus, quando aprende da palavra de Deus, é tocado pelo Espírito de Deus. Diante do que você viu aí, como é que está o seu compromisso com o trabalho de Deus? Você vai sair daqui apenas com informação agregada? Ou você vai sair daqui com o compromisso de Jacó? De tudo quanto tenho, certamente vos darei o dízimo. Meus irmãos, olha o texto de Ageu: considerai vosso passado. Eu queria que nós entendêssemos a perda que as pessoas têm quando não se envolvem com o trabalho de Deus, e a bênção que é participar desse privilégio. Meu irmão, não deixe de receber essas bênçãos. Assuma um compromisso com o Senhor. Entre outras coisas, você terá autoridade espiritual para poder cantar: tudo entregarei. Mas se nem o dízimo eu entrego, como é que eu posso dizer tudo entregarei? Entre outras coisas, você vai ter autoridade espiritual para seu pastor poder te indicar no trabalho de Deus. Como é que eu posso dizer: olha, aquele irmão cantando é uma bênção, se eu sei que ele não tem nem envolvimento nenhum financeiro com o trabalho de Deus? Como é que eu posso dizer: aquele irmão pode ser professor de escola dominical? Como é que eu posso dizer: aquele jovem do GA é uma bênção? Como é que eu posso dizer isso, se eu estou percebendo que a pessoa não tem nenhum envolvimento? Mas, meus irmãos, eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Insisto em dizer, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Se o Espírito de Deus não te falou nada, não faça nada. Mas se o Espírito de Deus falou, e Ele é fiel para falar, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe. Pastor Infante, cadê o nosso pastor? Meus irmãos, eu vou então orar, e terminando a oração, ele não assumindo o púlpito, a gente com o pós-lúdio encerra o culto. Baixemos nossas cabeças então. Antes de orar, eu gostaria que você orasse aí também. Pensa no que você ouviu. Espero que tenham entendido que o nosso objetivo não foi constranger ninguém. Espero que tenham entendido que nós não estamos assumindo o discurso mercantilista do evangelho atual. Mas espero também que a palavra do Senhor tenha falado de alguma forma. Ore a Deus. Eu sou grato por aqueles que têm um compromisso com o trabalho do Senhor. E eu confesso que eu fico triste, porque alguns não perceberam ainda a bênção que é contribuir. Eu não fico triste com quem não contribui, eu fico triste por não terem percebido a bênção de contribuir. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela existência do Teu povo na terra.
Agradecemos pelo privilégio de fazermos parte desse povo. Senhor, eu quero te agradecer por ver aqui entre nós pessoas tremendamente comprometidas com o teu trabalho, entre outras coisas também a partir dos seus bens. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que já são fiéis nessa área, Pai. Senhor, fazendo como que a tua palavra diz, abrindo as janelas do céu sobre as suas vidas. E Senhor, aqueles irmãos que ainda não perceberam a bênção que é participar desse trabalho, ó Deus, move o coração deles, ó Pai. Tira deles essas amarras que os estão impedindo de serem fiéis ao Senhor. Deus amado, tu sabes do nosso coração, nossa intenção não foi constranger, mas Pai, nós realmente queremos que o teu povo ouça a voz do teu Espírito. Deus, em nome de Cristo, nós agradecemos a ti, Senhor. Amém, ó Pai.